Fala pessoal, tá no ar o segundo episódio do Como os Caras Vêm, quadro dedicado a falar sobre o adversário do Atlético a cada rodada, semana de Libertadores por aqui. Hoje tem Rosário Central e Atlético pelo grupo G da competição. Eu recebo Rodri Mendonça, jornalista argentino de Rosário, que acompanha de perto a equipe que vai enfrentar o Atlético hoje como mandante. No jogo no jogo do primeiro turno do grupo, o Atlético venceu o Rosário por 2-1 em Belo Horizonte. Agradecendo já desde o primeiro momento ao Rodri pela participação e aquele recado de sempre para você que nos assiste, aquela moral do nosso patrocinador, a KTO. Se você ainda não fez o cadastro, faça o cadastro na KTO usando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta. Caso você erre, o valor volta para você como crédito para uma nova tentativa. Combinei com o Rodri o seguinte: vou falar em português, bem devagar, para que ele me entenda, e pedir a ele também para que fale devagar, para que todo mundo se entenda aqui e não fique nenhum problema para você que está nos assistindo compreender também o nosso papo. Beleza? Rodri, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar comigo. Antes de a gente falar de futebol, eu queria te perguntar sobre a situação de Rosário, da cidade, porque a gente sabe que existe uma tensão a respeito da violência na cidade. Existe um momento delicado. Na imprensa internacional, muito se falou sobre episódios envolvendo até as famílias de Messi, de Di Maria. Como está, de fato, a cidade de Rosário neste momento? O que é realidade e o que é, de repente, um sensacionalismo por parte da imprensa internacional? Como é a verdadeira situação em relação à violência, à segurança da cidade de Rosário hoje? Muito obrigado. Es un gusto saludarte, un saludo para todos quienes te siguen. Bueno, respecto a la ciudad y al comportamiento actual, obviamente que estamos conmovidos porque han acontecido algunos episodios, algunos hechos realmente muy graves. No estamos acostumbrados. Sí es una ciudad donde el narcotráfico ha crecido muy fuertemente. No obstante, el cambio de gobierno provincial ha generado también el gobierno nacional una especie de decisión política de ir terminando con algunas bandas delictivas, criminales, muchos de ellos hoy alojados en distintas penitenciarías, y más allá de ese resguardo, no obstante, manejando grupos criminales de narcotráfico que obviamente están tocados, dolidos y que es realmente muy complejo por desterrar. Más allá de esto, es una ciudad que luce siempre muy hermosa y que los últimos acontecimientos obviamente que la han opacado un poco a nivel internacional. No obstante, las últimas semanas han mostrado una gran presencia policial en diferentes lugares, en diferentes favelas, villas, como ustedes llaman habitualmente, donde el control es muy grande y donde parece haber encontrado algo de tranquilidad, algo de serenidad, por lo menos, repito, en las últimas semanas. Excelente. Sobre esses episódios com os familiares do Messi e do Di Maria, o que aconteceu? O que você pode contar para quem nos assiste? Sí, en el caso puntual de Di María, que creo que es el caso más importante, en el alojamiento donde está su familia, en un country privado, fuera de la ciudad de Rosario, se ha dado rápidamente con aquellos autores materiales de esa amenaza, que tienen que ver, repito, más vinculado al tema del narcotráfico, esto de colocar el caos siempre como en la agenda, como para marcar una presencia, como para mostrar el poderío, que no hay límites, y esto obviamente ha llegado a tal punto que si bien falta una confirmación oficial, Di María ya a su cuerpo íntimo, a sus familias, y a aquellos que están muy cercanos a él, ha confirmado que la idea de un retorno a Rosario Central ahora final de temporada en Europa no va a ser posible. La idea es quedarse en Portugal, su familia privilegia la paz, creo que también él, y entiende el notable futbolista argentino que hoy no están dadas las condiciones para retornar en el lugar donde siempre quiso irse, que es en Rosario Central. Perfeito. Para deixar claro, caso alguém não tenha compreendido o que disse o Rodri, existia uma possibilidade de o Di Maria retornar para jogar no Rosário Central, que é a sua casa, e por todos os episódios que envolveram a sua família, houve ameaças por parte do narcotráfico a alguns integrantes da família do Di Maria. A informação de momento é que ele desistiu, que ele não vai mais retornar a Rosário, vai permanecer na Europa, porque privilegia, claro, a segurança dele
e dos familiares. Acho que depois de cada resposta do Rodri, eu posso fazer um breve resumo aqui, caso você que nos assiste não compreenda 100% ali do que disse o nosso convidado. Agora, falando sobre futebol, Rodri, queria te perguntar sobre o momento do Rosário Central, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Argentino. Como está a temporada do Central? Qual que é o ponto forte desse time? Como é a característica do treinador? E o que você pode passar para a gente? É claro que o torcedor do Atlético viu um pouco do Rosário Central no jogo em Belo Horizonte, mas de uma forma mais geral, o que você pode passar do momento do Rosário para a gente, por gentileza? Perfecto, perfecto. Les cuento que no ha sido una buena temporada en el fútbol argentino. Ha terminado hace apenas algunas horas la Copa de Liga, que ha quedado en poder de Estudiantes de La Plata. Rosario Central no clasificó a los playoffs que reunían los mejores 4 de las 2 zonas. Los 8 después eran cuartos de final, semifinales y finales. El Rosario Central quedó en un puesto realmente muy alejado. Ha tenido una producción futbolística bastante más baja que los resultados. Quizá una de las mejores expresiones que hemos visto de Rosario Central estuvo en la Copa con Mineiro de visitante en el segundo tiempo, donde le tomó mucho el control del partido, territorial, donde lo llegó a empatar y hasta tuvo alguna chance más para poder ganarlo, pero no es un equipo que hoy luzca demasiado sólido en el sentido ofensivo, más allá de que en nombres propios va a poner en cancha en el día de mañana, día martes, un equipo con nombres sí que pueden manejar muy bien la pelota. No ha encontrado el reemplazante natural de Alejo Vélez como delantero, que se fue hace ya algunos meses rumbo a Europa, en la venta más importante de la historia de Rosario Central, y la impresión es que hoy por hoy está en el mano a mano, el famoso mata-mata con Peñarol para ver quién queda con el segundo puesto, aunque repito, desde el funcionamiento, para mí sigue en deuda, para mí no ha terminado de congeniar y cerrar un buen semestre. Excelente. Resumindo aqui, pessoal, para vocês, o Rodri nos disse que no futebol argentino o Rosário Central não tem recentemente feito boas atuações, tem rendido abaixo do esperado. Diz que o time até tem, sim, alguns jogadores que, quando você olha para os nomes, podem entregar mais, mas que no momento não está rendendo bem, que o jogo em Belo Horizonte, na Libertadores, especialmente no segundo tempo, talvez tenha sido uma exceção positiva, né, em relação a rendimento, que o time rendeu mais, conseguiu se impor, ocupar o campo de ataque, agredir o Atlético, mas que no futebol argentino não vem bem, e disse também que recentemente o time perdeu seu principal atacante para o futebol europeu e não conseguiu substituí-lo na mesma altura, e disse que na avaliação dele é muito clara que a briga do Rosário nesse grupo da Libertadores é com o Peñarol, para ver qual dos dois será o segundo colocado do grupo, porque me parece que é claro para todo mundo que o Atlético é o favorito para passar em primeiro no grupo. É isso, Rodrigo? Você acha que até na Argentina, pelo que se fala em Rosário e nos bastidores, tratam realmente o Atlético como o time mais forte do grupo, como favorito para passar em primeiro lugar? Sí, sí, hoy esa es la impresión, que Central y su momento deportivo reconocen que Mineiro está un escalón arriba. Rosario Central debía ganar en Venezuela y apenas pudo empatarlo, y la impresión es que fue muy mala la última imagen que tuvo frente a los venezolanos. El más débil, la famosa cenicienta del grupo. Respecto a esto, la información del día, por lo menos lo que se sabe, yo creo que pasa por 2 cuestiones fundamentales. La primera es que se va a jugar a puertas cerradas por esta sanción que ha efectuado Conmebol por los incidentes con Peñarol. Eso es un plus que no podrá contar Rosario Central, que es el apoyo de su público. Es un público muy fervoroso, es un público que llena las gradas y que obviamente le da un marco muy, pero muy especial a cualquier contienda. Rosario Central, ante equipos brasileños, está invicto en la Copa Libertadores en la historia. Ha ganado 5 partidos, ha empatado 3. Pero claro, esta será otra escenografía, este será otro momento, otra situación donde Rosario Central claramente no puede dejar puntos en el camino. Aún reconociendo que Mineiro es el mejor, sabe que en el mano a mano con Peñarol, llegar con victoria y victoria al duelo en Montevideo es absolutamente decisivo. Perfeito. Um resumo, então, dessa resposta. Ele disse que realmente a percepção na Argentina e em Rosário é que o Atlético é o time mais forte do grupo, favorito a passar, que a impressão que o Rosário deixou no jogo contra o Caracas não foi positiva, e pode ter sido um jogo chave ali na campanha do Rosário Central neste grupo, e destacou que pesa muito o fato de o Rosário jogar sem público, sem torcida nesse jogo contra o Atlético, como sanção
né, por aquele incidente no jogo contra o Peñarol. Uma pedra foi arremessada no gramado, acertou um jogador do Peñarol. O Rosário até tentou apelar à Conmebol para que fosse suspensa, né, essa sanção, mas a Conmebol manteve. Então, esse jogo entre Rosário e Atlético será sem público. Segundo ele, é uma perda muito grande, porque o Rosário é muito forte em seus domínios, muito por causa da torcida. E destacou também, eu não sabia dessa informação, que o Rosário nunca perdeu para um time brasileiro na Libertadores. Venceu 5 jogos, empatou 3. Então o Atlético busca um resultado inédito. Isso estamos falando em território argentino, certo, Rodrigo? Nunca perdeu em casa, correto? Nunca perdió el gigante de equipos brasileños por Copa Libertadores, como para dar la salvedad, 8 partidos en el historial. ¿Na Argentina o en cualquier estadio? En Argentina, como local. Nunca perdió con brasileños en su estadio. En su estadio, el gigante de Arroyo. Excelente. Então é isso. Nunca perdeu como mandante né, contra times brasileiros. Exato. Então são 5 vitórias e 3 empates. O Atlético busca, nesta terça-feira, uma vitória inédita. Seria a primeira vez na história que um time brasileiro vence o Rosário Central no estádio do Rosário, mas claro, como ele destacou muito bem e perfeitamente, um cenário totalmente diferente pela ausência do torcedor. Então talvez o Atlético encare um cenário que nenhum outro clube encarou. Então uma oportunidade talvez única para o Atlético, enfim, conseguir essa primeira vitória como visitante enfrentando o Rosário Central. Você destacou a questão do atacante que saiu para a Europa, Rodrigo. Do atual elenco do Rosário Central, quais são os principais jogadores? Quais são os jogadores que mais se destacam? Os jogadores que o torcedor do Atlético Mineiro tem que olhar com mais respeito, mais cuidado no time do Central? Hoy la base, la famosa columna vertebral de Rosario Central está integrada por su arquero, que es Jorge Brown, gran figura en la obtención del título de la Copa de Liga sobre finales del año pasado. En defensa tiene una saga central que se ha consolidado muy fuertemente, muy buen juego aéreo. Uno es Facundo Mayo, el uruguayo, el otro es Carlos Quintana, con su veteranía, con su experiencia. En la mitad de cancha, la gran fortaleza, por lo menos en el juego, pasa por Ignacio Malcorra, autor del gol de la conquista de Rosario Central allí en Belo Horizonte. Hamilton Campas supo ser gran hacedor del momento canalla, así lo denominan a Rosario Central en el segundo tramo del año pasado. Este no es su mejor versión, claramente, y me detengo ahí. Me parece que nadie más ha logrado consolidarse, ha logrado tener los argumentos como para que un rival en serio les preste atención. Yo me quedo con ellos, por Brown, Mayo Quintana como el duelo y el juego aéreo en la saga central. Me quedo con Malcorra y Campas. Si parece el Campas del año pasado, es un jugador que a Rosario Central le puede servir mucho. Estamos falando então de 4, 5 jogadores de fato consolidados na equipe principal. O resto não está em bom momento. É por aí? Exactamente. Asumo también que Agustín Sández es el marcador de punta izquierdo. Puede tener, si se quiere, la continuidad y ha ganado el puesto legítimamente en cancha, pero no mucho más. Por eso entiendo que no es el momento ideal de Rosario Central. Y si me pongo en la vereda del imparcial, del neutral, digo, Mineiro en este contexto, cancha vacía y un no muy buen momento del rival es un condimento casi ideal para la previa de este partido que para los, por lo menos rosarinos, suena a fundamental si quiere meterse entre los 2 mejores de la competición. Excelente. O Rodrigo destacou, então, que o Rosário tem uma coluna vertebral ali, como ele destacou, né? Uma base de time que está consolidada, 4, 5 jogadores que são jogadores de hierarquia, como a imprensa sul-americana gosta de dizer, né? Que são jogadores que o adversário olha e respeita. Entre eles, o autor do gol em Belo Horizonte da partida entre Atlético e Rosário, mas disse que o time realmente não está em bom momento. Outros jogadores estão ali buscando o seu espaço. E destacou que esse ingrediente do estádio vazio pode ser fundamental realmente no caso do Atlético para buscar uma vitória, e no caso dos rosaristas, dos torcedores ali do Rosário, é uma preocupação porque todos encaram esse jogo contra o Atlético como chave, uma partida central, sem querer aqui fazer nenhum tipo de menção ao nome do time, mas uma partida que faz toda a diferença para a equipe conseguir vencer mesmo sem torcida e avançar à próxima fase, às oitavas de final da Libertadores, nesse duelo quase que particular com o Peñarol do Uruguai, de Montevidéu. Em relação aos pontos fracos da equipe, Rodrigo,
quais são as fragilidades que você entende que o Atlético pode explorar nesse jogo de terça-feira? De hecho, creo que en rendimiento el peor andar o el peor escenario para Rosario Central está en la ofensiva, la falta de un goleador. Hoy no tiene un goleador. De hecho, creo que Ignacio Malcorra es el que más goles ha sumado en este semestre. Lo que te contaba hace un ratito nada más de Alejo Vélez, no ha logrado el reemplazante y le sumamos la lesión muy grave que ha sufrido Abel Hernández, el uruguayo, la joya, quien tendrá 5 meses de recuperación, fue operado en Finlandia. El titular hoy es Cervera, Tobías Cervera, que ha tenido apenas un puñado de buenas presentaciones. El reemplazo es Luca Martínez Dupuy, muy joven todavía. Y Agustín Módica, que fue el autor del gol del empate en Caracas, recién está sumando sus primeros minutos. Si tengo que apuntar a una especie de podio respecto a carencias, creo que la número 1 es la falta de un goleador. En segundo punto, creo que el nivel de Hamilton Campas central depende muchísimo del funcionamiento del colombiano. Si no aparece en cancha, es un gran problema deficitario a la hora de generar volumen de juego. Y el problema que se ha detectado además en el último tiempo ha sido respecto a la defensa, los extremos, laterales que no se han proyectado mucho, que no han aportado tanto, que han sufrido especialmente por el sector derecho, con Damián Martínez, que se recuperó de una lesión y no se lo vio en buena forma en Venezuela frente a Caracas. Así que por ahí pasa la historia. La falta de gol, el momento individual de algunos futbolistas que se pueden apuntar también, y en materia defensiva, la falta de solidez de los extremos, tanto de Sandes como de Damián Martínez. Javier Hernández aún está lesionado. Sí, 5 meses tiene para recuperación. Exacto. Hasta el día jueves Rosario Central tiene chances de poder sumar algún refuerzo para el comienzo de la liga. El agregado es que Rosario Central tiene un derrotero ahora importantísimo. Debuta el próximo viernes de visitante en Buenos Aires, en Capital Federal, frente a Argentinos Juniors. Antes tiene este compromiso frente a Mineiro. La próxima semana recibe a Caracas. Después tendrá que recibir a Tigre, viajar a Uruguay para definir con Peñarol, así que tiene, creo que son 7 partidos en menos de un mes. Es una cifra muy elevada para un plantel que tiene algo de recambio, pero que no le sobra demasiado por esto que les contaba del momento individual de todos ellos, ¿no? Perfeito. Então, resumo aqui. Ele destacou que o grande problema hoje do Rosário Central é ofensivo, em relação a um goleador realmente que falta nesse time. O jogador que tinha essa característica, que é o Javier Hernández, um uruguaio, está lesionado, teve inclusive que operar, fazer uma cirurgia na Finlândia, e o Rosário não conseguiu encontrar ainda um substituto à altura para esse jogador. Disse que há uma expectativa até do Rosário ir ao mercado, trazer algum novo atleta, porque começa agora o campeonato argentino, vai jogar em Buenos Aires com o Argentinos Júniors e falta esse jogador, então a torcida tem cobrado um reforço para essa posição. Disse também que em relação à defesa, o rendimento passa muito pelo Campas, que é um zagueiro central, e também pelos laterais, que não são jogadores de tanta constância nesse momento. Então talvez esteja aí a mina de ouro para o Atlético, né? Se os laterais não estiverem num dia positivo, especialmente se o zagueiro central, o Campas, que é um jogador importante ali no sistema defensivo do Rosário Central. Volante por izquierda, Hamilton Campas, el colombiano, es un zurdo muy habilidoso, trabaja bien tirado sobre las bandas y que ha sido una gran solución el semestre pasado. Tuvo un gran problema, venía con el pase de Gremio de Porto Alegre, tuvo que resolver esa situación y no hizo una buena pretemporada. Eso obviamente conspiró para el buen rendimiento en este segundo semestre. Esa segunda versión de él ha sido realmente muy por debajo de las expectativas que por lo menos estaban depositadas en él. Perfeito. Então, só corrigindo, pessoal, o Campas é um meio-campista, um jogador ofensivo e não defensivo. Exato. Um jogador que, pelo que ele está dizendo, pelo que o Rodrigo está dizendo, eu tinha entendido errado, porque ele mencionou ali central e os argentinos usam esse termo também para o zagueiro. Mas foi um erro meu, perdão, Rodrigo. Mas o Campas é um jogador ofensivo, então passa muito o rendimento do Rosário Central por esse jogador. A gente pode ficar de olho nele, e realmente falta o goleador, mas o Campas é um jogador que constrói muito o jogo do Rosário Central, que, pelo que disse o Rodrigo, não tem jogadores tão bons assim nas laterais, então pode ser ali uma mina para o time do Atlético explorar nesse jogo na Argentina, em Rosário. Rodrigo, queria te perguntar em relação às impressões suas e também da imprensa argentina como um todo, da equipe do Atlético Mineiro.
quais foram as impressões do time do Gabriel Milito, que vocês conhecem muito bem por ser argentino. É um time que também tem outros jogadores argentinos que vocês certamente conhecem, o próprio Zarate, o Saravia, o Batalha, que agora foi recuado e tem jogado como zagueiro. Quais impressões o Atlético deixou no jogo em Belo Horizonte? La impresión del juego, más allá de esas presencias de argentinos que destacaste, de Saracho, ex Racing, de Bataglia, que inclusive vistió la camiseta de Rosario Central, es que es un equipo cuando tiene la pelota y uno cuando se la roban. Cuando tiene la pelota es un equipo que presiona alto, es un equipo que es muy vertical. Hulk, por lo menos la impresión fue que en el primer partido tuvo muy buen rendimiento lejos del área, pivoteando, descargando. Los goles de Mineiro han sido de una gran factura colectiva, también vale. Brown fue gran factor para que la diferencia no sea más grande sobre el cierre del primer tiempo, pero que en el segundo, con un Rosario Central necesitado, la sensación que quedó y que pudimos observar es que Mineiro no es un equipo imbatible. Repito, cuando la tiene Mineiro es un equipo para preocupar, cuando no la tiene, Central se las ingenió con poquito argumento como para empatarlo en un momento, para ponerlo en aprietos y que por ahí pasa el juego. Imagino esto, ¿no? Central en Rosario queriendo manejar el trámite, llevándolo a Mineiro lo más lejos de su propia área posible y aprovechar la velocidad de los extremos y la necesidad que tenga, del aspecto de las ganas de ir superándolo. Creo que la imagen fue esta, dos tiempos bien diferenciados allí en Belo Horizonte, con un Mineiro mejor en la recta final, digo, en el resumen general, pero con un segundo tiempo que a Central le despertou expectativas. Excelente, resposta muito legal do Rodrigo, pessoal. Ele disse que o Atlético deixou uma impressão de um time muito perigoso quando tem a bola, destacou inclusive a presença do Hulk fora da área, do Hulk como pivô, abrindo espaço para os outros jogadores, e naquele jogo de fato, e nessa temporada desde a chegada do Milito, o Hulk tem feito muito esse papel, né, abrindo espaço para o Scarpa pela direita, para o Arana pela esquerda, mas disse que o Atlético foi um time que levou muito perigo quando tinha a bola, né, e um time muito vertical, que atacava o tempo inteiro, mas que no segundo tempo, em dado momento da partida, o Rosário sentiu que o Atlético não é um time imbatível, que é um time que pode sim ser ameaçado, que o Atlético tem, às vezes, alguma dificuldade quando não tem a bola e que o Rosário precisa explorar isso em casa. Então o Atlético deixou, segundo ele, impressões distintas. No primeiro tempo, de um time muito forte, agressivo, mas no segundo tempo, naquele momento em que o Rosário cresceu, de um time que pode sim também ser incomodado, de um time que não é imbatível. E destacou também a presença do Batalha, que jogou no Rosário Central. Então temos um candidato aí à famosa lei do ex nesse jogo na Argentina, porque o Batalha conhece muito bem a equipe de Rosário. Mas é isso, impressões positivas no geral, mas aquele segundo tempo em BH deixou ali no coração dos rosaristas a impressão de que o Atlético pode sim ser agredido também, que não é um time imbatível. Muito legal a resposta do Rodrigo. Rodrigo, sobre a questão dos portões fechados, de não haver torcida, né? Não haver hinchas de Rosário no estádio. O Rosário Central perde muito em relação ao seu poder jogando em casa. Quantos por cento você acha que da força do Rosário estão na torcida, está concentrada ali na força do torcedor que lota o estádio, que gera um ambiente de muita pressão para o time adversário? Sí, históricamente es una institución que siempre lo han mencionado, ¿no? Ha generado un plus, un extra, la presencia del público en las tribunas. Para el día de mañana, los hinchas seguramente se van a estar congregando lo más cerca que puedan del estadio, los que quieran, los que puedan, para la recepción del plantel, llegando por el Parque Alem. No descarto que esta noche algún pícaro esté en el hotel de Mineiro para también algo de pirotecnia para que no puedan dormir con tranquilidad, algo que es muy natural en las famosas Copa Libertadores, pero en etapas mucho más importantes, mucho más avanzadas, decisivas. Pero el hincha de Rosario Central puntualmente, y ante este concepto de no poder ingresar al estadio, lo más probable es que esté en las cercanías del Gigante Arroyito, donde se espera un fuerte operativo policial para que ese anillo de protección funcione a la perfección. Solamente serán
70 los dirigentes y allegados a la comisión directiva que pueden estar en el estadio. La prensa debemos estar sí o sí en las cabinas de transmisión, no podemos estar en las plateas, no podemos estar en los palcos. Hay una muy rígida decisión de Conmebol respecto a esto, y es indudable que la ausencia del público le quita brillo, le quita matices, pero obviamente también le quita ese impulso, eso que dicen tener, cuando las cosas no salen de todo bien, ese empuje y ese extra que seguramente no tendrá, por lo menos mañana, Rosario Central. Perfeito, ele destacou então que a ausência da torcida faz um peso enorme para esse jogo, que a torcida do Rosário tem historicamente esse poder de empurrar o time, de trazer o time de volta para as partidas quando não está bem, e obviamente contra o Atlético isso não será possível, mas destacou que a torcida do Rosário deve comparecer o mais próximo possível do estádio, claro que não vai poder entrar, mas de repente fazer uma festa ali na recepção dos jogadores, disse inclusive que haverá um aparato policial muito grande ao redor do estádio para garantir que a torcida, né, cumpra ali o isolamento imposto pela Conmebol, e disse também que não duvida que torcedores do Rosário estejam durante a madrugada no hotel do Atlético soltando fogos ali, atrapalhando o descanso, o sono dos jogadores do Atlético, como ele disse, algo muito natural na Libertadores, natural no sentido de frequente, não estou aqui falando que é correto, mas é muito comum na Libertadores, mais nas fases avançadas, e a gente já viu episódios assim, inclusive em Belo Horizonte, né, me lembro disso na campanha de 2013, quando o Atlético foi campeão nos jogos finais ali, na delegação, com a delegação do Newell's, por exemplo, na semifinal. Então, de fato, é algo que acontece em grande parte dos países sul-americanos. Esse vídeo está indo ao ar já no dia do jogo, então, nesse momento, a gente já sabe se houve ou não esse tipo de episódio, mas ele disse que é possível que aconteça. O torcedor do Rosário é muito fervoroso, é muito apaixonado e vai tentar interferir no jogo da maneira que for possível, já que não será possível estar na arquibancada. Para a gente fechar, Rodrigo, queria te perguntar qual o placar que você imagina como possível para esse jogo? Quer arriscar aí um placar? Acha que o Rosário vai tentar se defender mais e achar um gol e ganhar com um placar mais curto? Ou acha que o Rosário vai tentar impor seu jogo e marcar muitos gols? Como você acredita que é o cenário para essa partida em Rosário? Antes de apuntarte respecto a qué partidos se imaginan, si habrá, yo creo que habrá goles, creo que va a haber de los dos, me parece que es un partido donde Rosario Central tiene poco margen para especular, para trabajar. Russo es un técnico que apunta a 90 minutos, no tendrá esa ansiedad de que se establezcan diferencias en los primeros 10, eso a veces la gente te impulsa a ganar más rápido que los 90 minutos. Es un técnico laborioso que va a ir trabajando y créanme que a Russo le alcanza el 1-0 y le sobra. Acá no, la cuenta de los goles a favor y la diferencia de gol no es tan trascendente por cómo se viene perfilando la definición. Respecto a lo que contabas hace un rato de la tradición, bueno, con Mineiro hay un sabor muy especial. Se ha convertido en uno de los dos momentos más importantes de toda la historia. Con aquella consagración en Copa Conmebol, perdiendo 4-0 en la ida, ganando 4-0 en la vuelta y ganándolo por penales. Esa victoria está entre las dos mejores de la historia por la forma y la manera, y muchos creen y dicen que eso lo ganó la gente. Del 4-0, llenar un estadio y darlo vuelta y ganarlo en esa definición. Respecto al gol, yo creo que hay goles, creo que Mineiro no sabe defenderse. Entiendo que no sabe jugar a defenderse. Quien conoce el juego de Milito en Argentina, que es muy respetado, no es lo que predica, y en el mano a mano y con los espacios puede ser muy peligroso. Así que voy a aventurarme, voy a marcar rápidamente olorcito a 3 goles. Más que eso no voy a adelantar. Hay 3 goles y por supuesto habrá um ganador. Perfeito, excelente. Então, pessoal, o Rodrigo não quis colocar ali um placar exato para o jogo, mas disse que, segundo ele, a partida terá 3 gols. Não sabemos para que lado. Ele disse que terá 3 gols, portanto, 3 gols naturalmente teremos um vencedor, ou por 3-0 ou por 2-1, né? Com 3 gols não dá para empatar, mas disse que acha que vai ser um jogo de gols, porque o Rosário precisa da vitória, então não vai ficar especulando, não é um time que vai ficar ali se defendendo, jogando por uma bola em casa, porque precisa vencer, pensando nesse duelo ali com o Peñarol pelo segundo lugar. O Rodrigo lembrou muito bem daquela final de Copa Conmebol, que é tratada como um dos principais jogos da história do Rosário Central. Para quem não sabe da história,
o Atlético venceu o jogo da ida por 4-0 em Belo Horizonte e perdeu por 4-0 em Rosário o jogo da volta e foi derrotado nos pênaltis. E segundo o Rodrigo, muitas pessoas em Rosário dizem que aquela vitória foi uma vitória da torcida, que a torcida do Rosário conseguiu reverter aquele 4-0 e é um jogo considerado histórico em Rosário, claro, né? Se fosse o contrário, também seria considerado histórico em Belo Horizonte. Reverter um 4-0 é algo que acontece uma vez a cada 100 anos, especialmente em uma final. Mas é isso, o Rodrigo imagina que seja um jogo de muitos gols, disse que sabe que o Atlético não vai para Rosário para se defender, até pelo propósito do Milito, e o Gabriel Milito já deixou muito claro que contra qualquer adversário, em qualquer situação, o Atlético vai jogar para vencer, e ele diz que também por isso o Milito é muito respeitado na Argentina, e é isso, espera um jogo de muitos gols, com 3 gols, eu vou palpitar aqui, já que ele citou os 3 gols, eu vou assinar também os 3 gols, mas vou palpitar um 2-1 para o Atlético, aproveitando a questão da falta da torcida, né, e esse tabu aí de nenhum brasileiro ter vencido ainda no estádio do Rosário pela Libertadores, tomara para o nosso lado que aconteça na partida de hoje. É isso, Rodrigo, muito obrigado. Para a gente fechar, eu queria saber as suas impressões em relação ao Gabriel Milito, especificamente. Você já falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais. O torcedor do Atlético está começando agora a conhecer o trabalho do Milito, são 11 jogos apenas, é um início de trabalho. Vocês acompanharam muito os trabalhos anteriores dele, especialmente o trabalho no Argentinos, que foi mais longo e muito positivo também. Na Libertadores do ano passado, a gente viu um Argentinos que jogava muito bem, deu trabalho ao Fluminense, que acabou campeão. O que você pode dizer sobre o Gabriel Milito em relação a perfil como treinador e em relação a como os times dele jogam também? A gente já viu um pouco, mas o que você pode trazer da sua percepção, por gentileza? Gabriel Milito, entre comillas, viene de la escuela de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es un entrenador que no especula, que intenta explotar el 100% de las posibilidades de sus jugadores, es muy obsesivo en diferentes cuestiones, siempre futbolísticas. Lo que ha hecho en Argentinos ha sido una tarea para mí invalorable, ha posicionado a un equipo, entre comillas, muy humilde, en condiciones de igualdad con los grandes, con los poderosos, y lo ha hecho claramente potenciando muy fuertemente cada futbolista, dándole elementos, herramientas para disimular las diferencias económicas, de jerarquía, de categoría. Ha logrado instalarse muy bien. No me sorprende que haya sido elegido por Mineiro. Ha terminado un ciclo para mí muy interesante en Argentinos, con poco material. Ha potenciado, repito, y ha jugado y ha vendido muchos futbolistas argentinos que son producto de él. Por lo tanto, es un técnico que a cualquier equipo le interesaría tener, por su perfil, porque es joven, porque tiene ideas innovadoras, porque no asume el empate como un buen resultado, ni defender como la opción y la única opción, sino que es muy ofensivo, es muy vertical, y repito, desde el aspecto físico, asfixiar, ahogar, recuperación rápida de pelota y bien vertical. A mí es un técnico que realmente me fascina, me gusta muchísimo, y entiendo que Mineiro va a ser una gran tarea porque tiene el marco para poder desarrollarlo también. Y por eso asumió, porque de otra forma estaba descansando, estaba tomándose algunos meses, y cuando recibió lo de Mineiro habrá evaluado que tiene un potencial para poder pedir futbolistas de categoría y para que esos futbolistas de categoría se puedan traducir en títulos o victorias o todo lo que persiga essa instituição. Excelente, o Rodrigo encheu de elogios o Gabriel Milito, disse que é um treinador da escola do Marcelo Bielsa, é um treinador que propõe jogo, é um treinador que não, de forma alguma, vai especular ali nas partidas, ou seja, vai jogar para controlar um 0-0, ele vai sempre ser agressivo, tentando vencer os jogos. Rodrigo destacou também que o Milito tem a fama de potencializar individualmente os jogadores, de tirar de cada jogador aquilo que ele tem de melhor, e a gente já está vendo isso no Atlético, né, com a recuperação de vários jogadores que não estavam bem e também com o crescimento de atletas que até não vinham jogando e viraram titulares, caso, por exemplo do Alan Franco, equatoriano. Então, destacou realmente que o Milito tem essa fama e que aceitou o convite do Atlético apenas porque viu que no projeto do Atlético havia jogadores de qualidade, que ele teria condição de brigar por títulos. É um cara que tem essa perspectiva de ganhar coisas grandes no futebol e elogiou muito a escolha do Galo pelo Gabriel Milito. E agora tá passando um carro, uma ambulância aqui, Rodrigo. mas é isso, pessoal.
Sim, perdão. Então, o Rodrigo elogiou muito a escolha do Gabriel Milito, disse que é um treinador que ele acha interessantíssimo e realmente o início dele no Atlético é muito bom. Rodri, muchas gracias por su tiempo y saludo. Espero te conocer personalmente después. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego. Ha sido un placer y cuando quiera renovar el saludo, por supuesto, y la charla, ahí estaremos presentes. Les mando un fuerte abrazo. Que andes muy bien.